Geralmente, quem assim, se prepara, né, para falar alguma coisa, para trazer uma palavra, para estar na frente de um louvor no dia e tal, a gente sempre tem aquele sonho, né, de naquela noite que a gente está ali, que Deus fale intensamente, seja aquele mover e que a gente nunca mais esqueça. Mas assim, na maioria das vezes, o que Deus quer pra gente é justamente assim, o dia a dia, sabe? O arroz com feijão. Mesmo que a gente não lembre muito de tudo aquilo que a gente está ouvindo, mas a gente precisa aquelas coisas básicas, assim, sabe? Da Bíblia e tal. Então acho que essa noite é mais uma noite dessas, assim, arroz com feijão, sabe? Aquela coisa que a gente vai ouvir, vai se alimentar, vai trazer um pouco mais para o nosso coração e tentar ser cada vez mais parecido com Jesus. Então abre aí a sua Bíblia, Romanos 2, a partir do versículo 21. Esse trecho aqui tem coisas maneiríssimas que a gente pode trazer para a nossa vida. Está escrito assim: e então, você que ensina os outros não ensina a si mesmo? Você que prega contra o furto, furta? Você que diz que não se deve adulterar, adultera? Você que detesta ídolos, rouba-lhes os templos? Você que se orgulha da lei, desonra a Deus, desobedecendo a lei? Pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. Isso é uma referência a Isaías 52:5. Continuando, a circuncisão tem valor se você obedece à lei, mas se você desobedece à lei, a sua circuncisão já se tornou incircuncisão. Se aqueles que não são circuncidados obedecem aos preceitos da lei, não serão eles considerados circuncidados? Aquele que não é circuncidado fisicamente, mas obedece à lei, condenará você, que tendo a lei escrita e a circuncisão, é transgressor da lei. Não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é meramente exterior e física. Não, judeu é quem o é interiormente, e circuncisão é operada no coração pelo Espírito e não pela lei escrita. Para estes, o louvor não provém dos homens, mas de Deus. Amém? Vamos fazer uma oração? Baixa sua cabeça aí. Tenta nesse momento agora aquietar, esquecer um pouco das coisas lá de fora. Tenta pedir para Deus, enquanto a gente ora, fala assim: fala ao meu coração, por favor, fala muito ao meu coração para eu sair daqui mais parecido com você, para eu sair daqui mais apaixonado pela Bíblia, por Jesus, tá? Senhor, muito obrigado por essa noite, muito obrigado pela certeza que a gente tem da sua presença, Senhor, muito obrigado pelo perdão dos nossos pecados, muito obrigado porque você traz a gente para perto de você. Senhor, nessa noite, fala profundamente ao nosso coração, Senhor, ajuda para que a gente saia daqui alimentado pela sua palavra e que a nossa vida possa ser um pouco mais edificada, Senhor, que a palavra de hoje possa contribuir para que a gente seja cada vez mais parecido com Jesus, Senhor, que seja mais uma coisa que a gente ouça, que a gente possa trazer para o nosso coração, Senhor, por favor, Pai, que haja mudança de vida, que haja convicção de pecado. Senhor, trata o nosso coração essa noite aqui, fala comigo antes de todo mundo, Senhor, e fala com cada um que está aqui essa noite, no nome de Jesus, amém. Amém? Gente, Romanos, vou tentar falar um pouco do contexto dessa carta aqui. Como o próprio nome diz, Paulo escreveu para os romanos, para um grupo de crentes que estava vivendo ali em Roma. Quando você lê, né, alguns estudiosos falando sobre isso, eles entendem que Paulo estava escrevendo para a maioria de gentios ali, dos gentios cristãos que estavam em Roma. E Paulo escreve essa carta com muito carinho para aquelas pessoas, eram pessoas que ele tinha um amor especial. Paulo fala ali claramente que ele orava por aquelas pessoas incessantemente e ansiava por ter comunhão, por estar junto daquelas pessoas que estavam ali. E ele constrói toda uma linha de raciocínio nessa carta para expor a verdade da justificação por meio da nossa fé em Cristo. Então a carta toda, ela se baseia nesse ponto principal. E apesar de várias ideias conflitantes que Paulo coloca lá, daquela questão de judeu e gentio, Paulo não estava querendo criar uma polêmica ali. Pelo contrário, Paulo ele tinha a questão da unidade entre a galera, entre o povo ali, entre a igreja, como um assunto central. Ele fala isso lá no capítulo 11, depois se você puder ler, que ele usa até aquela metáfora da oliveira. Romanos é uma carta de instruções no que se refere a verdades principais do Evangelho, a coisas que a gente pode usar hoje em dia na nossa vida. E Paulo sentia naquele momento que fossem totalmente necessárias para que os cristãos que estavam ali em Roma ouvissem.
No comentário bíblico escrito por Moody, ele diz o seguinte sobre a carta de Romanos. Romanos é um resumo das verdades fundamentais que Paulo ensinou nas igrejas onde passou algum tempo proclamando o Evangelho. Um dos motivos por que esta epístola tem tão grande influência é que Deus orientou seu servo a apresentar estes pensamentos soberbos numa carta para mestres e leigos. Então Paulo estava escrevendo para um conjunto de gente ali, cristãos. A estrutura da carta de Romanos é basicamente assim, a grosso modo falando, tá? Ela começa com uma introduçãozinha, que é ali a primeira parte do capítulo 1, e aí depois tem a segunda parte que ele fala dessa questão da justiça, da justificação que a gente tem através de Jesus, da fé em Jesus, e ele começa falando que ninguém consegue se justificar a si mesmo, que a gente precisa desse Jesus. E aí isso vai do meio do capítulo 1 até o capítulo 8. E aí tem a terceira parte que ele começa a falar do plano de Deus, então, para gentios e judeus, já que gentios e judeus não tem diferença, então qual é o plano de Deus? E aí ele fala isso entre os capítulos 9 até o 11, e aí tem uma quarta parte que ele fala das aplicações práticas. Diante disso tudo aqui que eu falei para vocês, então o que a gente vai fazer na prática? E aí é o capítulo 12, a um pouco do 15, e aí ele conclui na quinta parte, falando da metade do capítulo 15 até o final. É basicamente a estrutura da carta de Romanos. E aí diante desse contexto, está esse trecho que a gente leu aqui no início, de Romanos capítulo 2, versículo 21 ao 29. Ele é escrito por Paulo logo no início da explicação do fracasso dos homens, especificamente ali dos judeus, em que ele fala da questão das atitudes que eles tinham de justiça, completamente corrompidas ali no meio do povo. E ele está no meio da argumentação de que os próprios judeus que receberam o privilégio da revelação de Deus, quando Deus se revela lá primeiro para os judeus e da vontade dele, mas que falharam na hora de cumprirem aquilo que Deus queria para o seu povo. Então Paulo está no meio dessa explicação. E aí, diante desse trecho que a gente leu, acho que tem algumas coisas maravilhosas que a gente pode trazer para o nosso coração. Isso, inclusive, é uma das coisas que me encantam na Bíblia. Paulo escreve isso aqui há muito tempo atrás e a gente pode trazer isso para a gente hoje aqui. E aí, a primeira consideração a fazer nesse texto que a gente leu é que hipocrisia desagrada muito a Deus. Hipocrisia desagrada muito a Deus. O versículo 21 ao 23, Paulo fala: E então, você que ensina os outros não ensina a si mesmo. Você que prega contra o furto, furta. Você que diz que não se deve adulterar, adultera. Você que detesta ídolos, rouba-lhes os templos. Você que se orgulha da lei, desonra a Deus desobedecendo a lei. Paulo aqui, ele chama atenção para uma prática que já era quase comum ali entre os judeus. Eles prestavam muita atenção às tradições que eles tinham, sem praticar a essência daquilo que eles julgavam ser o correto. Então eles se importavam muito com aquilo que eles tinham que fazer exteriormente para mostrar para as pessoas. Sabe, aquela velha prática que a gente conhece de apontar o dedo para as pessoas, mas sem que a gente faça aquilo que a gente acredita de verdade, sem que a gente faça o que a gente cobra dos outros. Isso se chama hipocrisia. E a Bíblia deixa isso muito claro para a gente, que a nossa vida, a vida do cristão, o nosso testemunho, ele precisa ser coerente com aquilo que a gente acredita. Isso foi até falado aqui no domingo passado, bastante sobre esse tema, da questão da coerência. A gente precisa ser crentes íntegros para viver a vontade de Deus de fato, não só da boca para fora. A gente não pode ter a mania de ver o erro em todo mundo, esquecer que a gente às vezes está tão errado ou pior do que todo mundo que a gente está falando. Gente, Deus quer verdade na nossa vida, verdade. Deus quer verdade na nossa vida, Ele quer que a gente pratique o que a gente acha que é o certo, aquilo que a gente cobra das pessoas. Quer ver? Olha uma coisa só, que eu acho interessante, assim. A verdade, ela é verdade independente do que a gente pensa, certo? A verdade é verdade independente de quem fala. Se eu falar para você assim, Jesus é Deus, você acha que isso é uma verdade? A gente que é cristão, a gente acredita que é uma verdade, não é? Você falar Jesus é Deus. Se viesse uma pessoa macumbeira aqui, hoje, pegasse o microfone e falasse assim, Jesus é Deus, o fato da pessoa que falou ser macumbeira muda a verdade? Muda o conteúdo do que ela falou? E se viesse um espírita, e se viesse qualquer outra pessoa aqui que não acredita em Jesus e falasse, Jesus é Deus, Jesus continua sendo Deus, não é? Isso mudou o conteúdo? Quem fala muda o conteúdo do que está sendo dito? Não muda. E esse é um erro que às vezes a gente comete, né? Tem músicas que a gente chama de seculares e tal. Às vezes a música fala uma coisa que é verdade para cristãos, mas aí, pelo fato de ser
uma outra banda a gente acha que não, tipo, não, tem que ouvir coisas cristãs. Não sei se você já ouviu uma coisa do tipo assim, eu vou ouvir músicas só cristãs para eu me encher das coisas de Deus. Cara, isso é legal enquanto o conteúdo é aquele conteúdo que te leva para Deus, porque se você pega uma banda cristã que está cantando um amor entre um homem e uma mulher, é a mesma coisa que uma banda secular cantando um amor entre um homem e uma mulher, correto? Então a gente precisa trazer isso para o nosso coração. A verdade, ela é verdade sempre, independente da boca de quem diz. Logo, não adianta a gente ter uma aparência de verdade sem que no nosso coração essa verdade represente alguma coisa. Isso é viver de forma hipócrita. De alguma forma, hipocrisia e integridade, elas têm uma relação. Porque de alguma forma, hipocrisia é a falta de integridade. Não adianta a gente ser uma pessoa aqui na igreja, uma pessoa no trabalho ou na escola. Uma vez eu ouvi uma história, eu não lembro assim quem contou, não lembro quem falou, mas de uma criancinha que estava na escolinha dominical e aí ela de repente soltou. Criança é ótima, a criança tem uma ingenuidade assim que ela fala tudo, né? Espontânea pra caramba. Ela chegou e falou assim, eu adoro quando eu estou na igreja. O pai dela era pastor, se eu não me engano, nessa história. E ela falou, eu adoro quando a gente está na igreja, porque aqui meu pai é maravilhoso, aqui meu pai não bate na minha mãe. Imagina, cara, um pastor que vive assim. Deus odeia hipocrisia. Várias passagens na Bíblia confirmam isso que eu estou falando aqui. Se você olhar a continuação do Sermão do Monte, lá em Mateus 6, cara, Jesus detona os hipócritas. Os caras que eram mestres religiosos na época de Jesus, que aparentavam uma coisa, mas eles não... aquilo não estava no coração deles. Jesus fala lá, cara, quando vocês derem esmolas, não façam como os hipócritas. Façam assim, assim, assim. Quando vocês orarem, não orem como os hipócritas. Não façam como aqueles caras fazem, que querem ficar orando para aparecer para as pessoas, mas aquilo não está no coração deles. E ele fala, cara, quando vocês jejuarem, não façam como os hipócritas, que fazem assim, assado, façam assim. Jesus detona. No outro momento, lá em Mateus 15, diz, Jesus incisivo de novo lá, 15 versículo 3, respondeu Jesus, e por que vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês? Assim, por causa da sua tradição, vocês anulam a palavra de Deus, hipócritas. Jesus deixa muito claro isso. Hipocrisia é quando a gente tenta aparentar uma coisa ótima para os outros, mas no nosso coração aquilo não é verdadeiro. Jesus odeia esse tipo de atitude. Jesus odeia esse tipo de atitude. Deus realmente não gosta de hipocrisia. Mas por que Deus não gosta de hipocrisia? Aí tem a segunda consideração a fazer desse trecho que a gente leu. Deus odeia a hipocrisia porque Ele ama corações verdadeiros. Ele ama corações que têm verdade dentro. O versículo 29 está escrito assim, do texto de Romanos 2. Não, judeu é quem o é interiormente, e circuncisão é operada no coração pelo Espírito. Jesus se agrada com uma postura sincera da nossa parte. Ele não quer que a gente seja sempre perfeito, Ele quer que a gente seja sincero, que a gente seja verdadeiro. Uma postura verdadeira daquilo que está dentro da gente. O Salmo 51, versículo 16 e 17, um salmo escrito por Davi, uma coisa que Davi experimentou na própria pele. Não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos, senão eu os traria. Era uma coisa que Deus falava para o povo, quando vocês pecarem, vocês peguem esses bichos e matem e tal. Enfim, se você depois puder ler com atenção lá e dar uma estudada nesse assunto. Mas aqui Davi fala claramente, cara, não é para eu pegar simplesmente um animal porque eu pequei e fazer isso. Isso tem que estar no meu coração. E ele continua, os sacrifícios que agradam a Deus de verdade são o espírito quebrantado. Um coração quebrantado e contrito a Deus não desprezarás. Deus não se importa muito com o que a gente externa. Ele quer que a gente seja cristão com coração. Óbvio que sim, abrindo parênteses, é óbvio que como cristão a gente tem que se importar sim com o nosso testemunho, com as coisas que a gente mostra para as pessoas lá de fora, porque a gente precisa mostrar o amor de Jesus. Mas cara, quando a gente passa a ser crente de coração, então a nossa integridade se torna real, se torna uma integridade verdadeira. A gente passa a verdade para o mundo. E aí eu queria até além. Eu acho que a gente não é somente verdadeiro e íntegro apenas quando a gente exprime o real sentimento que está no nosso coração com as nossas atitudes. Eu acho que a gente é realmente verdadeiro e íntegro quando a gente faz a vontade de Deus com o nosso coração. Eu não sei se eu consegui explicar direito, mas eu vou tentar dar um exemplo. Há muito tempo atrás, quando eu estudava no Abel, estava no primeiro ano, se eu não me engano lá, e eu tinha um amigão meu, Estevão, que eu tenho até saudade dele hoje em dia. E essa era uma época que eu estava
conhecendo as coisas de Deus, sabe? No início, assim, que eu sentia a presença de Deus pela primeira vez e que eu era totalmente apaixonado, eu queria passar horas e horas e horas orando e buscando e etc. E, obviamente, isso começou a refletir, assim, nas minhas atitudes no meu colégio e nos lugares onde eu ia. E aí, esse meu amigão, que andava próximo a mim, uma vez ele chegou para mim e falou: cara, eu acho tão maneiro em você que você tem uma alegria tão forte assim, sabe? Que é uma coisa tão real. Cara, o ponto aqui não é simplesmente que eu mostrava a verdade da minha alegria, que a minha alegria era real, mas era que eu mostrava uma alegria porque eu estava andando próximo de Deus, sacou? É como se fosse uma alegria mais real do que a alegria de verdade. Esse é o ponto que eu estou querendo dizer. A verdade é que, como antítese da hipocrisia, ela se tornou mais evidente, ela se torna mais evidente quando a gente faz a vontade de Deus. Deus é um Deus de coração. Deus é um Deus de coração. Quando a gente passa a viver isso de verdade, a gente se torna íntegro de verdade. Outro exemplo, a prostituta Raabe. A Bíblia conta, lá no livro de Josué, em Josué capítulo 2, estava o povo de Israel todo caminhando, e aí Deus tinha dado uma promessa que eles iam ter a terra prometida e tal, então eles já estavam andando em direção à terra prometida, e eles não tinham atravessado ainda o Jordão, então estava todo o povo antes do Jordão, logo depois do Jordão já era Jericó. Não sei se vocês lembram da musiquinha, né? Vem com Josué, não sei o que lá, em Jericó, que eles iam orar e tal, em volta do muro, o muro ia cair. Então, antes do povo realmente atravessar o Jordão para tomar posse, né, ali e entrar em Jericó, Josué manda 2 espiões para ir olhar a terra, para espionar a terra. E aí esses 2 espiões, eles entram na casa de Raabe, que era uma prostituta, e a Bíblia deixa essa história aqui pra gente. E essa prostituta guarda esses homens, e o rei de Jericó fica sabendo dessa situação, e falam para ele: 2 israelitas aqui no nosso acampamento. E naquela época o povo de Jericó já estava assim, boladão, que estava sabendo já da fama de Israel, que Israel estava vindo, tomando tudo pela frente. E aí ele manda alguém lá na casa de Raabe, né, o pessoal do povo, fala: cara, entrega esses 2 caras que estão aí. E ela, o que ela fala? Ela mente. Cara, ela mente. A Bíblia fala que ela mentiu. Falou: não, eles não estão aqui não, eles foram por tal direção. Só que eles estavam lá guardados por ela. Eu não sei se você está entendendo assim, o ponto que eu estou querendo chegar. A intenção real do coração dela era salvar a vida daqueles 2 homens. E obviamente salvar a vida própria e a vida da sua família. Cara, para Deus aquilo teve mais importância do que a mentira dela em si. Tanto que depois conta o texto que ela não morreu, a família dela foi poupada, foi a única da cidade de Jericó toda que foi poupada. E depois ela entrou na linhagem de Davi, na linhagem de Jesus. Raabe. Jesus se importa com a intenção real do nosso coração e não com um conjunto de regras que a gente precisa fazer. Eu não sei, cara, talvez a gente fique ouvindo a vida inteira: não, mentir errado. Não sei como a gente agiria numa situação dessa. Você entregaria os 2 espiões? Tipo, é o teu povo, é o povo de Jericó que está lá. Tá ligado? Assim, o ponto que eu estou querendo chegar aqui é que o que importa para Deus, cara, é o nosso coração. É se o nosso coração está nas nossas atitudes. Se de fato a gente está querendo agradar a um Deus, é o Deus que a gente acredita que seja o único. Assim, trazendo para a nossa vida nos dias de hoje, cara, Deus não quer que você venha só nos cultos do Gol aqui aos sábados. Deus quer que você venha, mas que você venha com o coração cheio de alegria e cante, louve e adore com todo o seu coração. Ele não quer que você tenha apenas uma célula. Porque ter célula é que é o legal diante de Deus. Ele quer que você vá e você participe intensamente da sua célula e que aquilo contribua para o teu processo de santificação. Ele não quer que você pare para orar apenas no seu dia a dia. Ele quer que você se derrame na presença dele. É isso que envolve o teu coração. Ele não quer que você chegue aqui e apenas cante as músicas que a gente conhece aqui. Ele quer de fato que você acredite nas coisas que você está cantando, que você cante com todo o teu coração. Ele não quer que você chegue para o teu amigo, para a tua amiga e faça um elogio da boca para fora, fingindo de falsidade. Ele quer que você fale aquilo de verdade, muitas vezes deixando a inveja do teu coração para trás. É isso que importa, o coração. Terceira consideração, e Paulo deixa isso claro, é que existe uma grande recompensa para esses que são verdadeiros, para esses que mostram integridade. O versículo 29, o finalzinho dele é isso: para estes que são verdadeiros, né, depois de tudo que ele fala, o louvor não provém dos homens, mas de Deus. Por que Paulo faz essa comparação entre o louvor de Deus e o louvor de homens?
Todo mundo que tem uma atitude considerada nobre moralmente, espera receber um reconhecimento. De alguma forma, até teoricamente, quando a gente faz, sem esperar que ninguém note, das duas uma. Ou é porque a gente é realmente cristão e já sabe assim, cara, Deus está vendo, então não me importa quem está vendo. Ou então é porque a gente quer aquela sensação boa no nosso coração, de boa ação. Ah, fiz a minha boa ação do dia, tá ligado? Sempre, sempre. A gente sempre quer algum reconhecimento. A diferença para os cristãos é que a gente realmente já embute essa questão do viver para a glória de Deus. Cara, eu já vivo para a glória de Deus, então não me importa se alguém está vendo ou não. O que importa é que o coração dele se agrade, se alegre das minhas atitudes. Então, cara, mesmo que a gente não esteja acostumado assim, a não esperar nenhum reconhecimento humano, a gente sabe que a nossa recompensa vai ser eterna. Agora, diante disso tudo, em todo caso, o louvor vai vir de algum lado. É isso que Paulo está deixando claro aqui. Em todo lado, o louvor vai vir de algum lado. Ou ele vai vir dos homens, ou ele vai vir de Deus. Paulo faz aqui uma exposição totalmente clara de uma dualidade existente ali. Existe louvor dos homens, existe o louvor de Deus. Ele divide, como se ele dividisse toda uma plateia entre a plateia humana e a plateia divina. E aí o texto ensina que para esses que vivem de coração, que vivem com verdade, que vivem querendo mostrar uma sinceridade de verdade, sem hipocrisia, o louvor não vem dos homens, mas de Deus. É esse louvor que importa pra gente, é esse que tem o verdadeiro valor. E aí eu queria chamar a atenção para uma coisa aqui, que é o seguinte: não necessariamente o louvor de Deus vai ser aparente no primeiro momento, tá ligado? Sabe o que eu tô querendo dizer? Em alguns casos ele pode até parecer inexistente, mas esse ainda é o melhor que a gente podia querer para a nossa vida. Esse ainda é o melhor que a gente podia querer para a nossa vida. O louvor de Deus, ele está associado muito mais a um caminhar, sabe? Aquela coisa do dia a dia, um caminhar sólido e profundo, do que alguma coisa material que a gente possa receber, um elogio, um prêmio, um troféu. Ele não seria, teoricamente, percebido de imediato, assim, rápido. Até porque esse viver sem hipocrisia, ele tem uma relação enorme com o andar com Jesus. Aquele andar, aquela coisa do dia a dia, de um passo depois do outro. Só que, cara, muitas pessoas aqui podem confirmar isso. É muito melhor ter uma vida sólida na presença de Deus, sem que todo mundo note isso, e ter essa paz verdadeira no nosso coração, do que qualquer outra recompensa. É muito melhor. Cara, o que é louvor? Se procurar aí no Google ou em qualquer dicionário, cara, é o ato de enaltecer, glorificar algo, alguma coisa, exaltar a ação de alguém ou de alguma divindade. Nada pode ser melhor do que ser exaltado entre aspas, mas exaltado por Deus. Nada pode ser melhor do que ser exaltado por Deus. A gente tem uma atitude nobre que seja exaltada por Deus. E aí, quais são as aplicações para a nossa vida, assim, trazendo para o nosso dia a dia? Em primeiro lugar, óbvio, a gente precisa ser verdadeiro. A gente precisa ter integridade na nossa vida. Cara, busque ter a mesma atitude com as pessoas que você pensa ser a correta, sabe? Melhor, busque agir exteriormente da mesma forma que você quer que todo mundo haja. Cara, não fala mal das pessoas por trás. Além de ser uma coisa horrível, isso causa, assim, uma profunda tristeza no coração de Deus, porque isso causa divisão, cara. E isso mostra falta de integridade na vida de quem fala mal. Isso mostra uma falta absurda de verdade. Aí você pode pensar assim, não, mas eu não faço esse tipo de coisa. Eu não traio meu amigo, afinal de contas. Então eu posso falar assim, porque eu não traio meu amigo. Mas aí é super desonroso com os pais dentro de casa. O que adianta fazer assim? Ah, mas eu não traio minha namorada, sou super fiel à minha namorada. Aí fica a semana inteira se encharcando na pornografia, se acaba na masturbação. Ah, mas como pode, logo aquele cara, meu irmão, aquela garota liderando célula. Que isso, meu irmão, como pode aquela pessoa? Cara, e aí a pessoa não busca Deus nem 10 minutos por dia. Nunca leu a Bíblia toda uma vez. Não sabe nem quem é José, se perguntar, a história. Gente, pensar assim, agir dessa forma, é demonstrar a hipocrisia que existe no nosso coração. Aí você pode perguntar, mas pelo menos eu não me envolvo com as coisas da igreja, eu não fico de hipocrisia na igreja. Cara, tá errado. Eu queria essa noite trazer isso aqui para você. Cara, isso está errado. Essa atitude é mais hipócrita ainda. Cara, é melhor se envolver, mesmo que você erre, porque existe a possibilidade dada por Jesus de arrependimento, do que você nunca se envolver e viver criticando quem está servindo. Sacou? Se você esquecer tudo que eu falei, tenta guardar isso para o seu coração. Deus se agrada muito mais das pessoas que se arrependem, mesmo que elas precisem se arrepender constantemente, do que com as pessoas que se acham menos hipócritas.
Sacou? Cara, alguém aqui não precisa de perdão? Pô, levanta sua mão aí, eu queria adorar você nesse momento, se você não precisa de perdão. Cara, todo mundo precisa de perdão sempre, sempre. A gente precisa de perdão todos os dias. A gente precisa de perdão todas as horas, todos os minutos da nossa vida. A diferença está no coração. A diferença está no coração. Cara, você está arrependido de verdade. Então, meu irmão, glória a Deus, bola para frente. Vamos seguir a nossa vida. Está arrependido de verdade. Cara, segue então. Em Romanos, a sequência desse trecho que a gente leu é um apanhado lindo, cara, lindo, escrito por Paulo. Depois, se você puder ler a carta de Romanos, falando exatamente sobre a justificação que a gente só pode ter pela fé em Jesus. Ele primeiro deixa claro que a justiça é a chave para um relacionamento com Deus, porque Deus é justo, a gente precisa ser justo. Só que ele fala de forma clara que a gente não consegue essa justiça por nós mesmos, não está no nosso coração. E ele vem e termina de uma forma linda. Cara, essa justiça é dada para a gente por Jesus, e você pode ter acesso pela fé, e eu posso ter acesso pela fé. Que coisa maravilhosa. Cara, a gente nunca ia conseguir por nós mesmos. Sempre foi, sempre vai ser pela fé. Então, cara, é verdade que Deus se agrada muito mais, sim, daqueles que se arrependem, ainda que precisam se arrepender toda hora, do que com os legalistas que ficam sempre pensando, pelo menos eu não sou hipócrita. Sacou? Cara, sirva a sua igreja, sirva esse lugar, acha alguma coisa para você fazer aqui dentro. Deus vai se agradar. Deixa para trás o seu pecado e, meu irmão, bola para frente. Cara, não fica ouvindo as acusações que fazem para você o tempo todo. Eu, durante muito tempo, me deixei assim, acabar por causa disso, sabe? Daquela coisa que o nego falava, mas você assim, eu ficava em casa detonado, destruído. Mas, cara, quando eu olho para isso, isso me traz paz ao coração. Eu falo, não, cara, eu vou seguir, porque o que importa é o que Jesus fez por mim. Aleluia por isso. Amém por isso. Cara, vamos viver uma vida longe da hipocrisia. A segunda aplicação prática é que a gente deve ser um cristão de coração. Isso acaba sendo uma consequência da primeira. A gente precisa ser de verdade, a gente precisa deixar a hipocrisia de lado. Então a gente precisa ser crentes de coração. Cara, quantas vezes você já teve aquela crise assim, cara, será que eu estou realmente fazendo a vontade de Deus, agradando a Deus? Eu queria tanto ter a certeza que eu estou agradando a Deus. Aí eu queria falar uma coisa para você. Cara, se você realmente ora, antes de tomar alguma decisão na sua vida, antes de agir em alguma situação, se você tem realmente assim um desejo forte no seu coração de agradar o coração de Deus, se você se esforça realmente para viver em santidade, cara, Deus sabe. Então eu queria dar certeza para você, você está agradando o coração de Deus, sim. Você está agradando o coração de Deus. Qual a sua real intenção? O que está no seu coração? É agradar a Deus de verdade? De verdade? Cara, pode ter a certeza que Ele sabe. Ele está vendo isso dentro de você. Ele conhece a intenção mais profunda do nosso coração. Pode viver despreocupado daqui para frente. Amém? Cara, é pelo que Jesus fez por nós na cruz. Eu e você podemos viver agora de coração, com o nosso coração. Cara, então vamos buscar intensamente. Quando a gente cantar aqui no final, cara, louva com teu coração, meu irmão. Sabe, levanta a sua voz, adora esse Deus que te salvou. Vamos dar o nosso coração de verdade. A gente precisa ser cristão de coração. Aí, para concluir, um pouco do que Paulo deixa no final desse trechinho que a gente leu. Cara, se a gente deixar para trás a hipocrisia, buscar viver uma vida com Deus de coração, com o nosso coração envolvido, o louvor sobre a nossa vida vai vir de Deus. O louvor sobre a nossa vida vai vir de Deus. Muitas vezes não vai ser fácil, muitas vezes a gente vai ter vontade de desistir, de deixar tudo para trás. Cara, mas se a gente tiver sempre em mente que para nós o louvor não vem dos homens, mas de Deus, isso vai ser uma fonte de esperança maravilhosa, sabe? Vai ser uma fonte de esperança que vai ajudar a gente nos momentos mais difíceis. E aqui a gente precisa entender, nesse momento, que a vida cristã, como eu falei, do início ao fim, é uma vida de fé. Lembra que a gente tem a justificação só pela fé? Então, ainda que venham as dificuldades, a gente não pode deixar essa verdade esquecida, de que é pela fé. Nesses momentos, essa verdade de que é pela fé precisa estar evidente, sabe? Para fortalecer a nossa caminhada. Tem uma citação de John Piper maravilhosa que diz o seguinte: a fé não é garantia de prosperidade, mas de estar satisfeito em Deus e viver feliz na abundância ou na necessidade. Essa é a vida que Deus quer da gente.
longe da hipocrisia, cheia de verdade, cheia de integridade. Cara, no fim, o louvor, a glória do reconhecimento vai vir de Deus, o único Deus, Jesus, o nosso Salvador. Cara, eu posso garantir para vocês que assim vai ser melhor. Amém? Vamos orar? Abaixa a sua cabeça, fecha o seu olho. Eu queria pedir para o pessoal da banda vir aqui. Eu queria pedir para a Isabela fazer essa oração, para a gente se colocar diante de Deus. Abaixa a sua cabeça, tenta trazer para a sua vida as coisas que você acha que Deus precisa tratar no seu coração. Deixa que Deus fale com você nesse momento. Jesus, muito obrigada, Pai, porque mais uma vez a gente conseguiu ouvir Sua voz aqui nesse lugar. Senhor, por favor, livre do nosso coração, Pai, qualquer tipo de hipocrisia, Jesus, que a gente sempre mantenha um coração sincero diante de Você, um coração que queira mais de Você, Jesus, um coração que realmente queira se envolver com as coisas que Você nos chama, Pai. Por favor, mantenha o nosso coração também arrependimento, Senhor, que a gente sempre queira o Seu perdão, Jesus, que a gente sempre queira mudar as nossas atitudes, Pai, para Te adorar, Pai, e Te alegrar, Senhor. Você é o que mais importa na nossa vida, Jesus. Obrigada por tudo que Você é. Isso tudo é para Você, Senhor. Em Seu nome que eu oro, amém.